Olá, muito boa noite para todo mundo. Levando um gadão de qualidade no sertão da Nova Trindade, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV parou no Rincão da Amizade para matar a saudade de uma viola choradeira. E está aproveitando a ocasião para fazer daqui a nossa reunião noticiarista e novidadeira, que começa agora com a apresentação da prosa brideira do dia. Conforme já foi falado aqui, e disso os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros estão perfeitamente saberizados, o preço do leite ao produtor teve mais um forte aumento no mês passado, que chegou a 9,8% em relação ao pagamento anterior, né? E com o carretão firmemente embicado na subida, esta foi a 10ª alta mensal seguida, de acordo com os dados levantados pelo pessoal do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo. Mas, em vez de merecer estralada de rojão e festa de comemoração, a situação atual está sendo motivo de preocupação para o pecuarista. Isso porque a previsão dos especialistas é de que a cotação deve parar de subir e pode até regredir daqui para frente. A primeira questão é que, desde que esta escalada altista começou, a indústria laticinista está repassando a valorização da sua matéria-prima para o valor final dos produtos que ela vende, o que naturalmente faz parte da lógica comercial, né? Por conta disso, na negociação entre a usina e o setor atacadista, agora em maio, o UHT, que é o leite de caixinha, subiu 5,1%, a mussarela teve alta de 5,9% e o leite em pó ficou 4,5% mais caro. O problema é que o consumidor brasileiro não está com tanto dinheiro assim na algibeira para acompanhar essa ventania subideira. E o resultado é que, com a mercadoria ficando parada na geladeira, os grandes distribuidores não querem aceitar mais aumentos e estão encostando a faca no peito dos seus fornecedores. No meio dessa briga de cachorro grande, a pressão baixista já está batendo no lombo do pecuarista, que é a parte mais fraca do mercado e, como sempre, né, acaba pagando o pato. Por outro lado, com os preços atuais aqui no nosso terreiro, agora já está voltando a ser vantajoso, em alguns casos, para os laticínios e distribuidores comprar lá fora. Lembrando que, entre o fechamento do negócio e a entrega da mercadoria, a demora é de 2 ou 3 meses. No mês passado, as importações tinham apresentado, sim, uma forte redução. Mas isso como resultado da situação do mercado lá atrás, em março e abril, né? Já no total acumulado de janeiro a maio do ano presente, de acordo com a SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o volume importado foi o equivalente a 923 milhões de litros, com um aumento de 5,1% sobre o período correspondente do ano passado. Para as coisas que a gente faz na lida de todo dia, a nossa sabedência já adquirida é de bastante serventia, mas de repente aparece alguma novidade e o caboclo acaba ficando em dificuldade. E se a inquerência em questão for a respeito de plantar, manejar, conservar ou renovar o capim, em vez de ouvir a opinião de algum palpiteiro de plantão, o certo é o companheiro boiadeiro pedir orientação para um especialista, participando aqui da nossa sessão sobre pastagens com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, consultor técnico do Portal DBO e colunista convidado aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto do programa de hoje é que, além do pasto, a água servida para o gado na propriedade também tem de ser da mais alta qualidade. Confira. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. O assunto nosso de hoje é água. Você sabia que água também é alimento? Justamente, a água é essencial na vida do bovino. Porém, muitos pecuaristas negligenciam a água, o cuidado com a água e trabalham com uma excelente genética, querendo ter um bom resultado com água ruim. O que eu estou querendo dizer com isso? A grande maioria da pecuária brasileira ainda trata o seu bovino com aguadas naturais, aqueles açudes, aqueles barreiros que se formam na fazenda, né? Que acumula a água da chuva.
Na época da chuva, beleza, a qualidade do açude é boa, é bonita, é saudável. Porém, quando entramos no período de seca e para de chover, a água vai diminuindo do açude, vai diminuindo, diminuindo, e resta o que para o bovino? Lama, terra misturada com água. E o nosso bovino, ele vai beber a água e ele acaba ingerindo uma grande quantidade de terra que vai parar aonde? Dentro do seu rumen, prejudicando toda a alimentação, toda a digestibilidade do animal, diminuindo sua qualidade, diminuindo o seu ganho de peso e diminuindo também o resultado do pecuarista. Se o pecuarista fizer uma busca e uma consulta, ele vai encontrar equipamentos muito bons para montar o seu sistema de água para o gado. Sem falar que ele vai poder montar o bebedouro em pontos mais estratégicos, mais bem localizados dentro do pasto. E a distância do bebedouro até o fundo do pasto vai estar mais aceitável. E o que significa isso? O gado vai perder menos peso na caminhada. O gado vai beber água 5 vezes por dia. O que acontece? Ele desce para beber água e ele acaba ficando lá perto do açude. Lá embaixo, ele rapa o pasto. E lá em cima, o pasto passa do ponto. Se o pecuarista fizer todas essas contas, ele vai descobrir que o açude não é aquela maravilha que ele acha que é. E ele pode sim começar a mudar gradativamente o seu sistema para água encanada e bebedouros. Vamos pensar nisso. Água é alimento e você poderá oferecer ao seu rebanho uma qualidade muito melhor em formato de bebedouro e não em um açude. Pense nisso, pecuarista. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tendo grande satisfação de poder passar estas horas correndo os retiros e invernadas, conferindo o estado da boiada e conversando com a pionada a respeito do andamento da lida e de como está sendo tocada a vida, a gente pede agora licença para pegar uma caneca d'água na bica, mas não demora nada e é já que a nossa jornada proseadeira vai ser recomeçada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A lua minguante está fazendo um esforço gigante para alumiar o céu do sertão, mas não está sendo bastante para varar o véu da escuridão. E com a noite ficando cada vez mais comprida, a Juriti Madrugadeira também já percebeu, assim como os companheiros e companheiras fazendeiros, que o inverno já está entrado e bem andado e a metade da abrideira do ano já foi cumprida. Aí, com a oferta de boiada terminada na safra do capim tendo já chegado ao fim, para quem ganha a vida na lida de gado, o caso agora é de prestar muita atenção no rumo que vai ser tomado pelo carretão no eito, para não dar um passo errado no mercado. Pois então, para adquirir informação e entendimento a esse respeito, a gente vai ter mais uma vez a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita do zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no estado de São Paulo. Boa noite, Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua aceitação,
pela sua prontidão para aceitar o nosso convite para essa entrevista, né? Faça o favor de puxar um banco para se assentar e ficar perfeitamente à vontade. E a gente já pode começar a prosear, então. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso. Ô Felipe, levando em conta aí a evolução do mercado, né? Essa pergunta é repetida, mas ela é obrigatória para começar a entrevista. Como é que está a oferta de gado terminado nas principais regiões de comercialização de animais do Brasil hoje? Sidney, a gente tem a sensação de que ela está diminuindo, tá? A gente assiste algumas praças, é claro, com um viés mais altista do que outras, mas a oferta, de modo geral, ela vem menor desde a segunda quinzena do mês de junho. Para se ter uma ideia, na média Brasil, considerando os preços monitorados aqui pela Scott Consultoria, a arroba subiu 1% desses últimos 15 dias. Não é aquela alta de abrir um sorriso de orelha a orelha, mas é um mercado que tem trabalhado mais firme, com sinais, aí, como se tem em algumas regiões, de maior dificuldade para aquisição de boiadas. Exemplo aí, norte de Minas, Goiás, essas praças com um pouco mais de dificuldade, enquanto outras praças, como Rondônia, o norte de Mato Grosso e até mesmo a questão do Pará, com uma oferta um pouco mais abundante ainda chegando na mão dos compradores. Ô Felipe, da semana passada para cá, o que foi que aconteceu com as escalas de abate nos frigoríficos brasileiros, hein? Sidney, vamos tomar como referência São Paulo, praça balizadora. A gente não viu um avanço da última semana para essa. As escalas têm trabalhado entre 10 a 12 dias úteis, então isso é claro, considerando a média dentre os compradores que a gente conversa rotineiramente. Então a gente vê um cenário de escalas pouco avançando nesses últimos dias. Aquele cenário de escala mais confortável, aparentemente, não ficou, não está aí mais na mão da indústria. Agora, por que o dono do frigorífico ainda está, digamos assim, relativamente sossegado nas compras, hein, Felipe? A indústria ainda tem muita carne em estoque na câmara fria? É um ponto importante para a gente destacar, tá, Sidney? Essas escalas, por mais que elas venham mais enxutas do que no primeiro trimestre, por exemplo, elas ainda são escalas confortáveis. 10 dias aí é uma escala para a indústria relativamente tranquila. A gente tem que lembrar que esse ano a gente ainda está em fase de baixa, a oferta ela está boa. Primeiro trimestre foi recorde de abate no Brasil, considerando os dados já divulgados aí pelo IBGE. Segundo trimestre veio com um volume confortável de boiadas chegando na mão da indústria frigorífica. E sim, dá para a gente, pelo menos, estimar que há um certo estoque na mão da indústria nesse momento, em função dessa forte oferta que a gente assistiu ao longo desse primeiro semestre. Então, o comprador ele não tem tido uma necessidade muito alta, ele não enxerga ainda uma necessidade tão forte de alongar também essas escalas, ou de tentar pagar mais pela arroba do boi gordo para poder compor essas escalas nesse momento. Agora, dá para a gente apostar em um aumento mais substancioso do consumo aqui no nosso próprio terreiro, né? Daqui para frente, com o pagamento do salário ao trabalhador empregado e com a entrada do calendário na metade fechadeira do ano? Dá sim, Sidney, até porque, primeiro ponto, o preço da carne ele também caiu ao consumidor. Não caiu na mesma proporção que a arroba, é um fato que a gente tem que destacar, mas está mais acessível nesse momento. A primeira quinzena do mês, sazonalmente, acaba estimulando o consumidor aí ao balcão, principalmente no varejo aqui, que acaba sendo aí a ponta final, né? E isso aí leva a um efeito ao longo da cadeia, onde os estoques acabam sendo consumidos, pensando no mês. Olhando para o segundo semestre, para o que vem adiante, é um momento interessante. O desemprego no Brasil ele vem numa faixa relativamente controlada, 8% aí, dados, os últimos dados apresentados pelo IBGE. A gente trabalha com um contexto de segundo semestre com maior geração de empregos temporários, 13º salário chegando e também a questão de menor contração de dívidas pelo brasileiro. Que dívidas? A carga tributária, a carga de pagamento de impostos, material escolar, enfim, todo esse contexto pesa menos no bolso do consumidor. Então, há uma conjuntura onde o consumo no segundo semestre pode sim ser melhor e no curto prazo também, com o recebimento dos salários, a gente acredita nesse viés aí de consumo mais firme dos próximos dias. O Felipe, falando agora de confinamento, né? O que é que a gente pode esperar em relação ao tamanho da oferta na primeira rodada da atual temporada?
Sidney, esse ponto é importante a gente comentar, tá? Porque esse ano o confinamento está com um estímulo interessante. Quando a gente pega o primeiro giro nessa temporada, os custos com a reposição vieram mais baixos e o custo com a alimentação, aquele estoque de alimento caro, ele ficou para trás na mão do confinador, né? Então, foi um primeiro giro de confinamento mais estimulado pelos vieses de mercado do que no ano passado. Então, nós acreditamos em um confinamento com uma oferta mais abundante, e aí é um ponto de atenção que a gente tem que ter, por quê? Se o volume de fêmeas que vem sendo ofertado ao mercado seguir elevado, tá, como vinha sendo no primeiro trimestre, e também foi um pouco agora nesse segundo trimestre, essa oferta de confinamento pode pesar para os próximos meses, tá? Então, a oferta de fêmeas e a oferta de confinamento é quem vai ditar o rumo do preço da arroba nos próximos meses. A gente acredita em um cenário de uma oferta de fêmeas um pouco mais fraca do que foi em 2023, mas essa oferta de confinamento pode acabar contrabalanceando e dar um rumo, talvez, para a arroba não tão certo quanto aquele que o mercado tem apontado agora, que é de alta. Tá? Então, é um fator que talvez a gente tenha que acompanhar um pouco mais de perto. Essa oferta de confinamento pode chegar mais forte, e se a oferta de fêmeas seguir elevada, pode pressionar o mercado, aí, pelo menos dentro de um curto e médio prazo, julho e agosto como referências. Tá certo. Então, Felipe, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa, mais uma vez, sempre com informações muito precisas, né? E, então, a gente, evidentemente, vai continuar acompanhando o desenvolvimento do mercado e contamos sempre aí com a ajuda de vocês da Scott para entender o rumo que o carretão vai tomar no Estradão. Grande abraço, Felipe. Obrigado. Dá um abração para toda a turma da Scott aí. Até a próxima. Obrigado, Sidney. Pode deixar aí que eu levo um abraço. Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Boa noite. Boa noite. Conforme é do conhecimento do companheiro que acompanha esta nossa falação novidadeira aí na frente da televisão, é nosso procedimento costumeiro de fazer mais uma parada ligeira, passando um pouco da metade da jornada, né? Mas antes de atender a essa precisão, a gente já deixa os amigos e amigas avisados de que o assunto que está apartado para ser discutido na parte derradeira da função é o andamento da negociação do boi gordo no mercado, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira: o tempo invernou e a oferta de gado terminado apertou, a previsão para o consumo é de aumento e o resumo da situação é que, para o fazendeiro brasileiro, está acabando o tempo do sofrimento. É já que o Terra Viva DBO na TV vai voltar. Aguarde. Sem nunca largar a mão do nosso apreço pela verdade e sem ter precisão de esconder nenhum pedaço da realidade ou de qualquer coisa que tenha se passado no mercado, a gente pede agora a especial atenção de todo mundo que está aí na frente da televisão para a recitação da real situação do boi gordo e da sua atual cotação. E a gente começa esse comentário fazendo a recordação de que nesta mesma época do ano passado, quando o inverno mal tinha estreado no calendário, né, o mercado pecuário estava afundado num grande atoleiro e prometendo só mais padecimento e consumição para os companheiros e companheiras boiadeiros brasileiros, né? Pois então, reafirmando a nossa obrigação de não deixar ninguém criar ilusão a respeito do rumo tomado pelo carretão no eito, o que tem para ser contado é que, até que enfim, agora chegou a hora de dizer que o tempo do nosso sofrimento está chegando ao fim. Estando já terminada a desova do gado engordado na safra do capim e com a forte redução no abate de vacas descartadas da reprodução, a oferta agora apertou e o comprador de boiada já está tendo dificuldade para fazer a carga do caminhão. Enquanto isso, o patrão dele, que é o dono do frigorífico, está vendo o esmagrecimento da sua programação de serviço e, sem poder mais dar demonstração de tanta valentia, está sendo obrigado a ir melhorando o preço oferecido pela mercadoria. De qualquer maneira, a indústria tem na Câmara Fria um bom estoque de carne, que ainda é suficiente para atender à sua atual freguesia. E o resultado é que a nossa praça boiadeira continua embicada, assim, na subida da ribanceira, mas numa toada ainda relativamente sossegada. A questão é que, sendo confirmada a previsão de aumento da demanda, como acontece normalmente na metade fechadeira de todo o ano, e com o abastecimento dependendo do confinamento, é praticamente certo que esta marcha subideira da cotação vai ganhar mais força e animação nos próximos dias.
No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, com o companheiro boiadeiro tendo levado grande vantagem na negociação, porque em todas estas praças consideradas, a arroba subiu. A lista destas arribadas foi ponteada pelo sul do Goiás, onde o boi foi para R$ 207 a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Goiânia, a capital do estado, a vaca melhorou para R$ 190. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a alta foi geral, com o macho sendo levantado para R$ 208 e a fêmea para R$ 193. Neste mesmo trieiro de morro acima também foram o Triângulo Mineiro e o norte do estado, que estão trabalhando com o boi a R$ 205 e a vaca a R$ 185. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o comprador já está pagando pelo macho R$ 210. No sudeste do estado, a fêmea pulou para R$ 190. Em Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, o vento bom que bateu na praça levantou todos os preços do mercado, com o boi indo para R$ 215 e o da vaca para R$ 197. Aumentou tudo também em Três Lagoas, sendo que o preço novo do macho é R$ 213 e o da fêmea R$ 194. No sul da Bahia, a vaca foi promovida para R$ 188. No Espírito Santo, a fêmea só sai se for por R$ 185. E no Rio de Janeiro, quem quiser comprar vaca vai ter de pagar R$ 188. Esta boiada que eu estou levando para vender, eu nunca mais vou ver. E na próxima empreitada é uma outra que será levada. E se é assim na lida, também é do mesmo jeito na vida. O mundo vai passando num galope desembestado, como se o sertão fosse um cavalo redomão, que hoje está aqui e amanhã está lá do outro lado, vencendo o chão e levantando poeira no estradão, sem nunca fazer parada para deixar sossegar a alma cansada do peão. Chega uma hora em que a vida da gente já forma uma história comprida, né? E nesta longa trajetória, muita coisa pode acabar sendo esquecida em algum canto da memória. E foi para não deixar isso acontecer que eu resolvi escrever, para contar nestas poesias ligeiras que são recitadas aqui no arremate da nossa apresentação de todo dia, um pouco do que foi a minha lida nesses anos que eu passei correndo o chão do sertão, conhecendo e aprendendo a verdadeira cultura sertaneja brasileira. Aí, para não deixar essas prosinhas rimadas desgarradas ou perdidas, a gente juntou tudo e publicou nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já foram lidos por milhares de companheiros e companheiras no Brasil inteiro, mas ainda não chegaram na mão de muita gente que também gostaria de ver. Pois então, para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar para mim mesmo no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir. 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E levando a lida de vencida, a comitiva anuncia a retirada e na despedida já deixa resolvida e combinada a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6 horas e às 8h30 da manhã e também mais tarde às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.